Olá, meus amores, abra o livro de Geografia na página 84. Os meios de comunicação. De que maneira nos comunicamos no dia a dia? Quando nos comunicamos com pessoas que estão próximas de nós, geralmente utilizamos o próprio corpo, a fala, os gestos, as expressões faciais. Quando queremos nos comunicar com pessoas que estão longe, precisamos de um meio que possibilite a comunicação, como o telefone, a carta ou o correio eletrônico, e-mail. Em sua casa e na escola, de quais maneiras você se comunica com as pessoas que estão perto? Como você se comunica com familiares e amigos que moram longe, em outro bairro ou em outra cidade? Conte para os colegas e o professor. Então, vocês vão conversar aí, tá? Com a pessoa que está ao seu lado, para saber como é que vocês fazem. Vamos pensar também, né? As pessoas que estão em outras cidades, até em outros países, em outros bairros também. Hoje em dia, nós usamos muito, né? A internet. Antigamente se usava menos, mas hoje em dia usamos muito o WhatsApp, que é um meio mais rápido, né, de se comunicarmos. 3. Observe a imagem ao lado. Inácio e Clara são primos. Eles vivem em países diferentes, mas estão sempre conversando. Então, olhe bem a imagem. Qual é o meio de comunicação que Inácio e Clara estão usando? Que outros meios de comunicação Inácio e Clara poderiam usar para se comunicar? Meios de comunicação individuais e meios de comunicação coletivos. Os meios de comunicação podem ser individuais ou coletivos. Para falar com as pessoas, podemos usar os meios de comunicação individuais. A carta, o correio eletrônico, o e-mail e o telefone são exemplos de comunicação individuais. A carta é um meio de comunicação que existe há muito tempo. Antigamente, as cartas demoravam bastante até chegar ao destinatário. Hoje, elas são entregues pelos serviços de correio de maneira mais rápida. O correio eletrônico, e-mail, pode ser utilizado para enviar e receber mensagens de diversas informações, como textos e fotos, instantaneamente. O telefone permite enviar e receber mensagens sonoras. Os telefones celulares têm também funções como tirar fotos e acessar a internet, entre outros. 4. Qual meio de comunicação individual você mais utiliza no dia a dia? Agora vamos falar sobre os meios de comunicação coletivos. Os meios de comunicação coletivos são usados para transmitir informações para muitas pessoas ao mesmo tempo. Jornal, revista, rádio, televisão são exemplos de meios de comunicação coletivos. Esses meios de comunicação nos informam sobre acontecimentos no Brasil e no mundo. Circule as imagens que representam pessoas usando meios de comunicação coletivos. Coletivos, lembrando, em que os meios de comunicação coletivos são usados por muitas pessoas ao mesmo tempo para transmitir informações, tá? Do livro copiado à mão ao livro impresso. Há mais de 1000 anos, os livros eram escritos e copiados à mão. Nessa época, poucas pessoas sabiam ler e os livros eram raros e caros. Raro quer dizer aquele que não é comum. A invenção da imprensa há mais de 500 anos possibilitou imprimir várias cópias do mesmo texto. A impressão ficou muito mais rápida e barata.
Isso contribui para que mais pessoas tivessem acesso à informação escrita. Atualmente, existem imprensas computadorizadas para a impressão de jornais, livros e revistas. E aí nós temos o interior de uma gráfica em São Paulo, e a foto foi tirada em 2015. Olha que coisa, né? Enorme. E lá no fundo, olha, tem as imprensas, né? 8. Como eram escritos e copiados os livros antigamente? 9. De acordo com o texto, como a invenção da imprensa mudou o acesso à informação escrita? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Você gosta de ler? Se a sua resposta foi positiva, o que você gosta de ler? Se sua resposta foi negativa, explique por que não gosta de ler. Agora vamos para o livro de História, página 92. Objetos da memória. Vamos falar do passado. Todo objeto conta uma história. Nos materiais escolares, nas cadernetas e nos boletins antigos, podemos encontrar informações sobre como era a educação das crianças no passado. Materiais escolares. Há mais de 100 anos, os alunos usavam uma pequena lousa feita de ardósia. Ardósia é um tipo de rocha, geralmente de cor cinza, e um lápis do mesmo material para fazer as tarefas em sala de aula. Somente depois de treinar bastante, eles podiam usar os cadernos e uma caneta com ponta de metal e tinta. E aí nós temos aí, olha, material escolar antigo, lousa individual de ardósia. Isso aí foi em 1910. E ao lado nós temos os materiais escolares antigos, caneta com ponta de metal e pote de vidro para tinta dos anos de 1920. Boletim e caderneta. Os boletins e as cadernetas escolares são os registros das atividades dos alunos da escola. Antigamente, eles eram preenchidos à mão, com caneta tinteiro, e apresentavam o histórico escolar de cada aluno, as disciplinas que estudavam e as observações feitas pelo professor. Agora é para vocês investigarem, tá? Pergunte a um adulto de sua família se há algum objeto guardado como lembrança dos tempos da escola. Peça a ele que conte por que esse objeto é especial. Se possível, grave a entrevista e traga esse objeto para a sala de aula. Não precisa, tá, gente? Mostre aos colegas e conte a eles a sua história. Por fim, escreva um pequeno texto no caderno sobre esse objeto. Então, não precisa fazer filmagem nenhuma não, tá? Nem em áudio, tá bom? Vocês podem conversar aí com o responsável de vocês, se eles lembram de algum objeto que seja diferente dos que vocês usam, tá? E depois, na próxima aula, vocês podem expor aos colegas de turma. 93. A tecnologia na escola. Atualmente, muitas escolas já usam materiais modernos, como a lousa digital e o tablet. A lousa digital é uma espécie de tela de computador gigante e interativa. Ao tocá-la, professores e alunos podem escrever e apagar textos, ampliar uma imagem, fazer atividades digitais, utilizar animações e consultar sites. O tablet é um aparelho portátil com uma tela sensível ao toque. Ao usá-lo, os alunos podem ler um texto, acessar jogos, assistir a vídeos, além de outras atividades e, em alguns casos, acessar o boletim escolar. E aí nós temos uma atividade, circule de amarelo os objetos que faziam parte da escola de antigamente e de azul os que são usados hoje em dia em algumas escolas.